Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Hoje eu vou tratar sobre aquilo que eu considero mais bizarro na PEC da reforma administrativa, justamente aquilo que se denominou chamar de vínculo de experiência. Bom, já existe um vídeo aqui no canal onde eu avalio as principais consequências da reforma administrativa para quem estuda para a advocacia pública, ou seja, como fica a advocacia pública na reforma administrativa. O link para esse vídeo inicial está na descrição desse vídeo atual. Nesse, nós vamos tratar sobre aquilo que é mais bizarro, na minha opinião, no que diz respeito à reforma administrativa para os servidores públicos como um todo, e aí não só para a advocacia pública. O que existe de mais bizarro na PEC, na minha opinião, é o que se denominou chamar de vínculo de experiência. Então, o que esperar do vínculo de experiência? No vídeo passado, a gente viu que o vínculo de experiência é um dos 5 tipos de vínculos com o poder público previstos no artigo 39A da proposta de emenda à Constituição que nós temos enquanto reforma administrativa. Nós vimos que esse vínculo de experiência é uma etapa do concurso. Então, primeira coisa, é uma etapa do concurso. A PEC dá a entender, inclusive, porque ela fala em etapa do concurso e no final dessa etapa serão chamados aqueles melhor classificados, dá a entender que a PEC, nesse caso, vai estabelecer, enquanto etapa do concurso, o vínculo de experiência da seguinte forma. Imagine que você tem um concurso aí para procurador com 10 vagas. Então, são chamados para o vínculo de experiência 20 pessoas, ou seja, as 10 vagas do edital, mais 10 pessoas que vão entre si disputar essas 10 vagas no vínculo de experiência. A PEC dá a entender que serão chamados, portanto, para o vínculo mais do que o número de vagas no edital. Isso traz uma consequência óbvia. Na prática, essas pessoas vão se digladiar, vão brigar pelo cargo. Ora, se são 20 pessoas em vínculo de experiência e depois desse vínculo 10 pessoas são chamadas e 10 pessoas são descartadas, obviamente que essas 20 pessoas vão brigar, vão se digladiar no bom sentido pelo cargo, ou seja, elas vão disputar o cargo, demonstrando para a administração a sua capacidade de trabalhar no cargo, portanto, no exercício do vínculo de experiência. Então, o que essas pessoas vão receber em termos remuneratórios? É uma ajuda de custo ou é a remuneração do cargo? Não me parece ser a remuneração do cargo. Por quê? Porque enquanto a etapa do concurso, o vínculo de experiência não faz com que as pessoas chamadas para esse exercício sejam efetivamente ocupantes do cargo, portanto, elas não têm direito àquilo que o cargo traz, enquanto contraprestação estatal pelo serviço prestado. Não me parece que quem trabalhe em vínculo de experiência para a administração pública nos termos da reforma vá receber a remuneração do cargo. Penso que irá receber, isso depende de regulamentação, uma espécie de ajuda de custo, como acontece, por exemplo, nos atuais cursos de formação. O curso de formação que tem muito concurso por aí que tem custo de formação como etapa do concurso, você tem lá uma ajuda de custo e não necessariamente a remuneração do cargo. Então, tudo indica que esse vínculo de experiência não vai remunerar pelo valor do cargo, mas eventualmente uma ajuda de custo. Preste atenção nisso, que isso é importante, isso nos leva a um outro raciocínio. Por ser a etapa do concurso, ou seja, o vínculo de experiência é a etapa do certame, quem avalia isso? Seria uma banca externa ou a própria administração interna para a qual você prestou os serviços durante o vínculo de experiência? Se for a administração interna para a qual você prestou os serviços, e se esses critérios não forem extremamente objetivos, existe uma chance grande de desvio de finalidade nessa avaliação e, por consequência, desobediência ao princípio da impessoalidade, violação ao princípio da impessoalidade. Então isso é muito perigoso. É óbvio que no que diz respeito ao vínculo de experiência, muita coisa ainda depende de regulamentação. Óbvio que o vínculo de experiência precisa primeiro se transformar em texto constitucional. Estamos diante de uma PEC, de uma proposta de emenda à Constituição. É preciso que isso vire texto constitucional e que depois seja regulamentado. Mas esses pontos aqui me causam muita estranheza. Colocar as pessoas para disputarem o cargo trabalhando na administração sem receberem pelo cargo e com a possibilidade disso ser avaliado de forma não objetiva, transforma o vínculo de experiência no instrumento ou no instituto mais bizarro que eu já vi em termos de PEC que estabelece a reforma administrativa. Na minha opinião, na prática mesmo, a administração vai ter sempre gente trabalhando com custo baixo,
levando em consideração, por exemplo, que o que se paga no vínculo de experiência enquanto etapa de concurso não é a remuneração do cargo, se considerado o valor pago pelo exercício do cargo e sem vínculo. Então a administração vai ter durante muito tempo exatamente as pessoas se digladiando pelo cargo, recebendo uma ajuda de custo que é inferior à remuneração do cargo e sem vínculo, levando em consideração que para os cargos típicos de Estado, depois de 2 anos, a administração pode simplesmente descartar as pessoas que ela considera inaptas para o cargo e só contratar as melhores pessoas, ou seja, em tese aquelas que estariam classificadas nas vagas do edital, levando em consideração a própria pontuação do vínculo de experiência. Então, em termos de gestão, pensando como gestor, no sentido de ter mão de obra em que você pague não o cargo, mas uma ajuda de custo e sem vínculo, de forma que você pode, nesse caso, dispensar essas pessoas depois de 2 anos, em termos de gestor, me parece uma jogada de mestre, mas em termos de princípios constitucionais, em termos de administração pública, em termos de interesse público propriamente, me parece muito frágil o vínculo de experiência no que diz respeito a todos esses pontos que eu apresentei. Ora, também existe uma questão de uma análise paralela. Na análise paralela que eu faço sobre o vínculo de experiência, eu tenho minhas dúvidas sobre a compatibilidade do vínculo de experiência com a exigência que nós temos para os concursos da advocacia pública da atividade jurídica. O vínculo de experiência é uma etapa do concurso, mas a atividade jurídica é um requisito para ingresso em grande parte dos cargos de procurador, seja estadual, seja da Advocacia Geral da União e muitas procuradorias de município também. Então o vínculo de experiência não seria, de certa forma, cobrar de novo algo que você tem como requisito de acesso ao cargo? Afinal de contas, a atividade jurídica exige que você tenha vivência jurídica necessária para adentrar aos quadros da advocacia pública. Então me parece que há uma incompatibilidade, um bis in idem, no momento em que você submete as pessoas a uma avaliação de experiência enquanto etapa de concurso, quando você já exigiu que elas possuam atividade jurídica para acesso aos cargos. Isso aqui é uma análise obrigatoriamente a partir de uma opinião pessoal. O perigo do vínculo de experiência acabar com sua preparação para concurso é muito grande. Nesse ponto, eu faço uma análise mais pensando naquelas pessoas que estudam para os concursos da advocacia pública e, na verdade, estudam para esses concursos se preparando para vários editais ou, depois de atingir um determinado nível de conhecimento, enfrentam vários editais. Imagine, por exemplo, que você passa numa procuradoria X e você, nessa procuradoria, está submetido ao vínculo de experiência. Vai ser muito difícil você estudar para concurso, para manter o ritmo daquilo que você vinha fazendo antes do vínculo de experiência, disputando o cargo com todas as pessoas que estão no vínculo de experiência com você. Vai ser efetivamente uma bifurcação de foco muito grande. Você vai ter que dar tudo de si no vínculo de experiência para convencer a administração que você vai ter condições de estar finalmente entre os aprovados, levando em consideração que o vínculo de experiência, de novo, é uma etapa do concurso, dificilmente você vai conseguir manter o ritmo dos estudos. Então, a chance, inclusive, de você não ser aprovado no vínculo de experiência e perder o ritmo de estudos para concurso é muito grande. Essa análise passa, obrigatoriamente, por uma ideia de quem efetivamente está se preparando para os concursos da advocacia pública e não do instrumento em si para com a administração. Então, eu tenho sérias dúvidas sobre a compatibilidade do vínculo de experiência com a atividade jurídica. No que diz respeito aos estudos para concurso, e aí pensando no concurseiro, o vínculo de experiência pode simplesmente acabar com a possibilidade que você tem de manter um ritmo de estudos para concurso e enfrentar várias provas. A única vantagem que eu percebo para quem é concurseiro com vínculo de experiência é para aquele que está fora das vagas, ou seja, depois da prova oral ou depois da prova subjetiva para os concursos que não tem prova oral, está fora das vagas. Então, ter mais uma etapa do concurso para essas pessoas é vantajoso. Não significa dizer que no final do vínculo de experiência ela estará entre as vagas, mas o fato do certame não terminar ali é vantajoso. É a única vantagem que eu vejo de quem estuda para concurso no que diz respeito ao vínculo de experiência, ou seja, estar depois da prova oral ou depois da prova subjetiva fora das vagas e ainda ter uma etapa para brigar pelas vagas. Mesmo assim, isso é uma vantagem parcial, porque em um concurso você pode estar fora das vagas e isso ser vantajoso para você, em outro concurso você poderia estar nas vagas, o concurso se encerraria na prova oral, mas ainda tem um vínculo de experiência. Então essa vantagem é momentânea, não significa dizer efetivamente que é uma vantagem universal. Ou seja, vai depender da sua classificação no concurso. E num dos grupos do WhatsApp que eu tenho, uma das pessoas lá disse uma coisa bem interessante. O vínculo de experiência poderia sofrer uma espécie de adaptação, ou seja,
ser chamado para o vínculo de experiência apenas as pessoas aprovadas dentro do número de vagas. Em tese, elas não disputariam entre si vaga, porque apenas o número de vagas está sendo chamado para o vínculo de experiência, e aí, nesse caso, a pessoa teria que demonstrar para a administração tão somente que tem condições suficientes para o exercício do cargo, e a pontuação do VE poderia, em tese, mudar a classificação das pessoas, mas não haveria mudança em termos de nomeação, uma vez que foram chamados para o vínculo de experiência apenas aqueles que estavam dentro do número de vagas. Contudo, não me parece que essa adaptação esteja no texto da PEC, uma vez que ela diz em determinado momento que serão chamados aqueles melhor classificados depois do vínculo de experiência, dentro do número de vagas do edital, então dá a entender efetivamente que serão chamadas mais pessoas do que as vagas do edital para o vínculo de experiência. Isso é muito estranho e, na minha opinião, muito complicado, chega a ser bizarro. Imagine um concurso hipotético para procurador. Você já tem prova objetiva, prova subjetiva, prova oral, prova de títulos e precisa comprovar a atividade jurídica. Pela minha experiência, isso já dá em termos de tempo aí pelo menos 1 ano e meio, 2. Sendo bonzinho, isso vai dar 1 ano, por exemplo. Se a advocacia pública for considerada carreira típica de Estado, o que me parece bem plausível, o vínculo de experiência é pelo menos de 2 anos, nos termos do que diz a PEC. Então você vai ter aqui, sendo muito bonzinho, 1 ano mais 2, ou seja, serão pelo menos 3 anos de seleção. Particularmente, eu considero muito tempo alguém sendo selecionado para a administração pública para ocupar um cargo público. 3 anos é muito tempo. A possibilidade de você ter aí aspectos subjetivos no que diz respeito à avaliação das pessoas é muito grande. Me parece que, nesse caso, o vínculo de experiência tende efetivamente a atender essa necessidade da administração momentânea. Necessidade momentânea porque, digo, trata-se de uma decisão política do atual governo. A administração teria no VE a possibilidade de, durante muito tempo, ter gente trabalhando com custo baixo, se você levar em consideração o valor do cargo, e sem vínculo, uma vez que depois de 2 anos, para os cargos típicos de Estado, essas pessoas poderiam ser dispensadas e somente contratadas aquelas que estariam dentro do número de vagas do edital, nesse caso também levando em consideração a nota do vínculo de experiência. Então eu acho o vínculo de experiência algo extremamente bizarro. Não acredito que isso vá passar no Congresso Nacional, e se passar no Congresso Nacional, nós ainda teremos que passar pelo crivo do Supremo Tribunal Federal, ou seja, como disse no vídeo anterior, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, mas as minhas primeiras impressões sobre o vínculo de experiência é essa aí, e não só para os concursos da advocacia pública, para todos os concursos, porque o vínculo de experiência passa a ser etapa de concurso para o acesso às carreiras por prazo indeterminado, aos cargos por prazo indeterminado, e aos cargos típicos de Estado. Então preste muita atenção, porque isso afeta a vida de qualquer pessoa que queira se submeter a concurso público depois da aprovação da proposta de emenda à Constituição, se a reforma administrativa sair dessa forma como apresentada. Primeiro eu analisei o vínculo de experiência a partir de um prisma geral, depois analisei o vínculo de experiência pensando em quem faz prova para concurso. Bom, por esse vídeo eu fico por aqui, deixe os seus comentários aqui abaixo. Vai ser um imenso prazer poder saber qual a sua opinião acerca do vínculo de experiência, que é um instituto trazido em termos de novidade com a PEC da reforma administrativa apresentada ontem pelo governo federal ao Congresso Nacional. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.